de hoje é sobre mais ou menos tipo, o que é o espírito, né? Mas antes, eu só queria, tipo, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, tipo, você já estudou algum espiritismo ou só aqui? Só aqui, né? O espiritismo em si tem, às vezes, 5 critérios básicos para pensar sobre qualquer coisa, tipo, Deus. Se não existir um mágico, não tem como acreditar em magia. Esse é o básico. Da imortalidade da alma. Se não acreditar na imortalidade da alma, nenhum do resto das coisas fará sentido, né? Que ele existe antes da vida aqui e continua existindo depois. O evolucionismo, ele vai evoluindo de acordo com o tempo, os aprendizados, encarnações. É a quarta item, reencarnação, complementa e meio que demonstra toda a justiça divina, as coisas funcionam, mas é a lei de causa e efeito na prática. E a mediunidade, tipo, a grande diferença do espiritismo para outras religiões espiritualistas, acho que o principal é o modo que ela trata a mediunidade. É a única que estuda e compreende e consegue ter um controle da mediunidade. Todos tem manifestações, não é exclusivo do espiritismo, na verdade o espiritismo surgiu da mediunidade, não mediunidade do espiritismo, mas o jeito que o espiritismo trata a mediunidade é um grande diferencial, né? Então, tudo, qualquer tema, qualquer objetivo, qualquer coisa, se não passar por esses 5 itens, né, vai ficar faltando, né? E qualquer coisa nesses 5 itens consegue ser resolvido tranquilamente. Aí tem uma coisinha pra cá, mas no mínimo esses 5 conseguem resolver bastante coisa, né? E então a pergunta básica começa: o que é o espírito? Eu não mandei a fotografia, mas como ficou muito em cima, eu não mandei, mas como é um tema mais introdutório de todo o tema, será mais apresentação do tema. Então alguém saberia dizer o que é o espírito? Sua origem, características, de onde ele veio? Mais alguém? É a individualização do ser. Então é a parte individual. Então, nós somos espíritos, levando em consideração que você falou, por exemplo, que continuidade da vida, uma vez que nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo espíritos, e antes nós éramos espíritos. Então a parte da unicidade do ser, eu acho que é o espírito, uma definição. Tem outros complementos, mas acho que essa é um start, né? Vou usar o conceito básico que eu tenho, que seria Deus, matéria e espírito, seria o universo. Então seria o espírito, seria tudo que não é matéria, seria a parte inteligente do universo, que pensa, que faz, que age e que altera aquilo que está em volta, que altera a matéria. Esse dos espíritos do mesmo Chico que está no carro, então não peguei, eu cheguei atrasado. A gente tem, não sei, tá lá no carro também. Né? Mas a questão é que a questão de não tenta entender alguma coisa. O livro dos espíritos está lá, tipo, o que é Deus? Origem de Deus? Deus não, espírito, origem de espírito. Né? Fala que o espírito, quem ele cria? Deus, né, criou 2 princípios universais: o princípio material, como fluido cósmico universal, e o princípio inteligente, né, que ainda assim não é o espírito propriamente dito, né, é um primórdio, que podia ser depois dos 3 reinos, mineral, vegetal, animal e nominal. E ele vai falar mais do nominal, óbvio, né, o resto tá uma das citações que ele deu é uma flama emanada de Deus, né, uma centelha divina, blá, blá, né, então uma parte de Deus individualizada em si, tem uma consciência. E nisso, ele faz outra pergunta, né? Porque então, pode-se dizer que a matéria inteligente é a matéria inerte? Aí a resposta é muito papal. As palavras pouco nos importam, então vocês entendam. E, tipo, eu só falei isso porque tudo que difere da matéria. Não sei se é exato, porque ele é alguma coisa na questão. Pode ser por aí. Pode ser que o espírito é imaterial, responde. Imaterial não é o termo correto, seria incorpóreo, né? Ele é algo, então não tem que ser uma coisa. A questão é que difere tudo aquilo que a gente compreende como matéria.
que é desesperadamente diferente. Ficando claro, tá? Entendi. Eu pensei a diferença do imaterial e o corpo incorpóreo. Onde está a grande diferença disso? Não, ele é incorpóreo, não tem corpo, Ah, tá, entendi. não tem forma, não tem. Eles falam como flama, algo assim. Entendi, Né? não, me veio outra imagem na cabeça. Não é- quando eu escutei. A gente pensa no espírito, a gente vê aquela imagem, as pessoas que veem no espírito, aquilo é o perispírito, né, o corpo espiritual. Ali sim tem já um fluido mais denso, eles dão forma, mas não é um espírito, não é um Entendi. corpo. Obrigada. E tá. Minha copa. Tá, deixa eu coloquei. Eu recuperei uma vez. O espírito há umas atributos barra características. Estou acelerando porque o tempo corre muito, então. Há umas características, atributos que é essencial do espírito. O espírito em si, ele concebe, tem 3 concepções básicas: a ciência, a harmonia e as virtudes. A ciência que esclarece, a harmonia que o arrebata e a virtude que o eleva. E dessas 3 significa todas as outras. Ou fazendo um fluxograma meio bizarro, mas vai fazer sentido no final. Acredite. Acredito eu pelos pais. É isso. Não vai entender não. A ideia é entender isso. A ideia era construir, na verdade, mas o espírito, ele consegue a harmonia, a ciência e a virtude, como eu falei. E daí decorre todas as outras, e todas elas não acontecem separadamente, né? Existe uma sinergia, quer dizer, acontece tudo ao mesmo tempo, porque se fosse separado, faltasse algo, não aconteceria, tudo acontece, não. E ele vai conquistando isso ao longo do tempo, né? E quando ele consegue conquistar tudo isso, né? O ego, o self, a conquista a consciência, tem a plenitude da psique, né? Quando está em estado de plenitude. O Johnny James cita o Augustin Jung lá, que fala que é o estado luminoso do ser, né? A sua individualização máxima. A individualização máxima é o estado luminoso. Luminoso é de número, do latim, é luz. Tá tudo luz. E essas coisas elas se confundem em alguns níveis, em alguns setores, alguns movimentos. O ego e o self são a mesma coisa. O ego é a parte, essa parte egóica é a parte que eu vejo, que eu identifico, a parte que eu reconheço de vocês, que é a parte que vocês me conhecem de mim. Que é diferente do self, que o self é o ser profundo, o ser integral, sua individualização máxima, né? Que eu gostava muito, que não questão. Que por consequência ele só atinge quando tem a consciência, né? A aquisição da consciência. A gente não é bem ser consciente, é verdade disso, né? Não ser pensante, mas não consciente, né? E assim vem e essas coisas só vêm de acordo com a estruturação da psique, que é realmente a alma propriamente dita, vamos dizer, a parte mental, a parte que pensa, né? Pensamento, inteligência e tal. O pensamento, o espírito, é uma consequência da inteligência. Tá certo. Tá certo. Quando ele vai consegue a ciência, porque ele pensa e adquire inteligência. Eu fiz ao contrário, mas tem um motivo para isso. A gente vai daqui para lá, ele adquire ciência do contrário. Mas só para converter tudo para o espírito. O espírito é a fonte de tudo. Tudo conversa dele e para ele. O espírito adquirindo ciência, ele está pensando, quando chega no estado nominal, né, começa a ter o pensamento contínuo, não mais
um animal que é fragmentado, você pensar em ter noção de tempo e espaço melhor que os animais. Aí, a consciência vai evoluindo e vai percebendo o mundo ao seu redor, e vai estruturando seu ego em busca do céu, de acordo com a psique mostra isso para ele. Aí é uma aranhada que ele vai ver, que aí eu estudar tudo isso é o objetivo de todo o temário, da temática que vai estudar nos próximos 6 meses. Vai ter uma aula só para ego, uma aula para self, uma aula só para consciência, uma aula para psique, para sentimentos, para arte, para a parte moral, também vai ter para o pensamento, vai ter uma aula para tudo isso. E há outros fatores que eu quero incluir, a vontade, o livre-arbítrio, que inclui isso aqui, esse meio, que serve para a psique, que é a vontade, o livre-arbítrio, a memória, que é daí que vai adquirindo o seu discernimento, não uma única encarnação, mas em várias. Ao longo de suas encarnações, você vai adquirindo esse processo e com a sua memória, com anterioridade, várias encarnações, vidas, tanto aqui como no plano espiritual, porque se esquece que ele aprende, a maioria das coisas que nós aprendemos é no plano espiritual, não na Terra. A Terra é tipo a prova final, entendeu? Já aprendeu isso. Dificilmente aprende algo extremamente novo, único aqui. Uma outra coisa, mais de caráter moral do que intelectual. Deixa eu ver. Alguma pergunta? Está claro? Entendendo? É uma coisa muito... O amor, o sentimento, é racional ou não? Está ligado com a parte racional ou não? É algo totalmente separado? Acho que é ligação. Tem? Eu acho que tem. Qual seria? Acho que tem, mas não talvez em todas as pessoas. Tem pessoas que, para adquirir um sentimento, se utilizam da racionalidade, ou se usam da razão para conseguirem expressar ou até buscar esse sentimento. Eu acho que o ponto seria que um sentimento que a gente tem uma ligação com a razão, que é necessária a razão para sentir. Não é. Só que não desliga a razão. Você continua raciocinando em relação àquilo. Para tomar suas atitudes, para decidir ou não. Entendeu? Acho que não seria no ponto de anular a razão. Mas ele existe sem razão, sim. Acho que a gente, só complementando, acho que a gente está aprendendo ainda o que é amor. A gente nem sabe o que é amor. A gente tem uma noção de meio animal ainda de amor. De posse, de querer ser atribuído. E o amor é uma outra coisa que eu acho que a gente não sabe nem o que é ainda. A gente liga muito com a razão para tentar controlar, principalmente por seu sentimento que vem sempre. Entendeu? Eu creio que aí esteja o ponto. Errado a gente dizer a palavra correta, mas incompleto. E eu não que o que seja completo, mas tem algumas coisinhas a mais. Joana de Angeles fala, tudo vai estar em Joana de Angeles, tá? Todo estudo que eu fiz. Como ele chama? Joana de Angeles, é um espírito, mentora do Divaldo Pereira Ferro. Né? No livro, para começar o Evangelho, no Evangelho Espiritismo Institucional, o texto A Lei de Amor, o seu primeiro parágrafo fala, né, na origem, o espírito só tem instinto, quando não avançado e corrompido tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos. E o amor é o sujeito por excelência. E blá blá blá. Não temos aí um sentimento propriamente dito. O que é? Temos demonstrações de afeto mínimas, mas não de amor propriamente dito. Tipo, o JC, ninguém chega perto, sabe? Chico e tal. Então, o self seria o inconsciente, tá? Eu não sei se é self, mas o self é uma característica do inconsciente profundo, né? Nossa percepção inconsciente é muito mínima quando comparada ao inconsciente. O consciente tem uma capacidade muito maior de pensar, refletir, analisar do que o consciente. Só que a gente não consegue controlar tudo isso, por isso o cérebro automaticamente manda para o inconsciente. Eu estou vendo, a mosquinha passou aqui, eu vi, mas eu não pensei nela. Mas o consciente captou tudo, tipo, capta tudo que vocês falam, tudo que vocês
respirou, a gente percebe, mas o consciente é capaz de processar. A gente não consegue. A gente usa 10% do cérebro, essa ideia. Os 90% se perde. Né? Se é só de colocar as regressões, né? Terapia de meditação, hipnose, a pessoa faz coisas que é uma característica do inconsciente. Os sentimentos é uma manifestação racional, que até quando é instruído e depurado você tem sentimento. A instrução é necessária. Só que ela põe como sentimento sendo algo tão inteligente que a gente não é capaz de compreender. Uma noção tão grande de raciocínio, só já sei entender, sabe? Só ser Jesus Cristo, né? Não os espíritos, mas ele é o modelo máximo que a gente tem. Maria de Nazaré, Tixuré, e aí vai. Deixa eu pensar como explicar. Nossas sensações, a gente tem sensações. Posições físicas biológicas, predominantemente. Como fosse animal, realmente. Nosso corpo é animal, isso não tem dúvida. É do macaco. O nosso corpo é praticamente igual. Genética, fisiológica, não é veterinário. Obrigado, veterinário. E tal. Esses caras dividinhos. Por isso que, inteligência e sentimento grande. Porque só conseguir começar o sentimento propriamente dito, depois que você atingiu o grau de instrução muito grande, quando você tem que ponderar e direcionar as forças que ele tem dentro dele. O espírito em si, não sei se foi no começo, mas é um complexo de forças dinâmicas. Acho que não, né? Eu esqueci, mas eu devia ter falado. O espírito em si, a lição que eu mais gostei assim, é um complexo de forças dinâmicas. Não tem forma, não tem incorporado, não é material incorpóreo, tal, não tem aquilo, mas é um complexo de forças dinâmicas, onde a pessoa é inteligente, né, porque a mente dele, né, o consciente, que transmite, direciona para onde ele bem entende. E aí ele vai fazendo as coisas que ele faz. Vai encarnar, vai crescer, vai pensar, vai de um lugar para o outro. Mas é um complexo de forças dinâmicas, né? O sentimento é uma dessas forças. Né? Com a vontade é uma força, o arbítrio é outra, e ele vai direcionando, controlando isso. Sobre o prazer, de acordo com aquilo que ele entende. E a confusão do sentimento com a inteligência é por causa do inconsciente, mesmo, provavelmente. E que a gente está em estado de sensação, no sentimento, no amor. Mas em outros sentimentos que é tipo o orgulho e o ódio, a gente consegue entender melhor do que a gente tem. Igual. E a moral. Chega na moral. A arte é uma manifestação. Uma das moral, esqueci da beleza e da arte. De acordo mais depurando o espírito, a noção de beleza dele vai alterando. Como pode ver, a própria história refere, padrões de beleza da história foram mudando. Mas mulheres gordinhas eram bonitas, agora mulheres, meu amor, é sensacional. Né? Padrão de beleza único. Você também me troca. Gostou dele? Eu gostei pra ela. Assim, você é lindo. Gata. Ela é interna. E tal. E a arte, quase em geral, tenta buscar a beleza como objetivo historicamente, né? Ela vai definir os padrões de beleza quando se busca, né? Isso agora é bonito, isso não era, agora virou. Marilyn Monroe e Audrey Hepburn. Vou começar a Marilyn Monroe, tudo bem. Ela é antes da obra. A bonequinha de hoje. Tirou o padrão de beleza. Você sabe, né? Sim. A diferença das duas. Ficou mais caro. Vai moldando. Isso porque ainda não conseguiu chegar ao nível de plenitude. A gente, por ver a diferença do espírito e o ser humano. O espírito, as concepções dele são, quando evoluído, óbvio, são eternas, não são imutáveis. Né? A do espírito e do ser humano aqui é de acordo com o meio, praticamente. Né? O meio influencia de acordo com o grau evolutivo.
poucos espíritos conseguiram vir na Terra não ser tão influenciados pelo meio, né? Na verdade, alguns foram capazes de mudar o meio. Tipo, sei lá, Gandhi mudou a história da Índia, só. E assim, no resto do mundo. Nelson Mandela acabou com o apartheid, mas agora ele tem influenciado um pouquinho pelo meio, né? Foi para armas, fez umas guerras na hora. Matou gente pra cá. Mas são espíritos que conseguiram, de uma certa forma, se superpor ao meio. Eles não estavam, tipo, no meio ali, com as forças, e seguiam o fluxo que ia. Eles se criavam por eles próprios, que eles tinham uma individualização a mais. Não era alienados com a massa, nossa, mas alienados com a massa. A individualização é bem menor, mais fraca. Aí, os espíritos, a arte dos espíritos, que você falou lá nas palestrinhas, é busca da beleza, concepção do mais puro, do mais belo possível, mas que foge da nossa capacidade. Né? Aí vai pra moral, que é a busca. A moral em si, eu vejo mais como. Eu acho mais uma opinião minha do que eu li mesmo, mas um pouquinho daquilo que eu li. É uma consequência de todo o resto. Ela em si não é uma busca, a gente não busca a arte, a gente busca entender, fazer as coisas e por consequente a gente ama. É mais uma consequência do que a causa. Só que nesse caso o efeito é maior que a causa. Tipo, é a brisa. Tipo, o fogo é a causa da luz, mas o efeito é muito maior que a causa. Tipo, a gente não está preocupado com o fogo, a gente está preocupado com os efeitos que ele dá. O calor, a luz e tal. O efeito é maior que a causa. E aí a ideia é a mesma. A moral é maior que o efeito, né? A moral é maior que a causa, que a inteligência e outras coisas. Você decorre dela, é natural. Né? E daí que se vê a diferença. Só quando conquista, consegue compreender, só tudo isso, é que ele chega num estado luminoso. Tipo, quando tudo se encaixa, tudo está fluindo, cada mínimo detalhe, tipo, quando ele tem a vontade, consegue direcionar a vontade dele para aquilo que ele quer realmente, consegue perceber. Quando ele sabe o que ele quer, é uma grande história, quando ele se conhece, que é o. Qual é a pergunta? Esqueci. 929, mas esqueci qual é a pergunta. Decorei o número, mas esqueci a pergunta. Qual o meio mais eficaz de superar o nosso mal interno, essas coisas, tipo, de nos melhorarmos? Qual o melhor meio de melhorarmos? A resposta é o sábio da antiguidade, como eu disse, conhece a ti mesmo, que é o máximo. Por causa disso, você conhece a si mesmo, você consegue tudo. Tipo, sintetizou tudo em uma única frase que a gente tem que fazer. A questão é entender isso. Como. E tá. Essa é a verdade. Muito bem. É que às vezes eu estou se olhando assim. Tipo. Alguma dúvida? Crise existencial interna. Sempre. Tá. Oi. O que você se lembra disso? Eu tava tão quietinho. O que você entende Essa por ego? O que eu entendo? Bom, como você falou, é o que a gente mostra, o que a gente tem conhecimento hoje. Sim. Pra mim é a parte que a parte restrita que a gente tem acesso agora nessa reencarnação e que não necessariamente a gente conhece ela inteira, assim. É como se fosse um recorte de nós, assim. Porque se a gente fosse pegar nós, uma linha linear, assim, de tudo que a gente já viveu, então seria o que eu tenho acesso hoje do que eu sou. Mãe, pra que o ego serve? O que eu serve? Acho que ele me serve para me proteger do resto, de
todo esse monte de coisa em volta. E serve também para eu aprender e caminhar numa direção. Com a repetição eu vou tentar alterar o meu ego de forma que eu misturei com o urbano. E mais ou menos como é a realidade que eu acho que eu sou, na verdade, no momento. Eu estou aqui, estou vivendo, estou falando com você, estou vendo a palestra. Mas outra coisa, eu acho que o ego é uma forma do indivíduo se valorizar, meio se promover. Do meu ponto de vista. Resumindo por quê? Praticamente. Um dos problemas do ego é que, sim, o ego em geral, 99% da população, 99,9%, ele está mal estruturado. A sua estrutura de formação da personalidade, da persona e das personas que o formam, né, é mal estruturado por questões, por estar baseado em coisas momentâneas, impermanentes, que ele é a palavra impermanente, né? Impermanente, né? Porque se você fazia uma coisa que é permanente, aquilo acaba. Aí vem as 300 crises psicológicas que existem na humanidade, fugas todas. Porque se você vê naquilo e aquilo sumiu, acabou, saiu, mudou, ou você viu de outra maneira agora que antes não via, e você percebeu de outra coisa, tipo, você é daltônico, você não sabia que aquilo era verde, você queria agora azul. Aí fala, não, isso é azul. Você, não, como assim? Não. E tipo, por estar estruturado nessas coisas, é se você mais do que está agora. E a grande questão, tipo, do objetivo desse estudo temário, essa é uma boa pergunta, Milton. Por que você acha que entender isso é importante? Eu acho que é essencial, voltando até aquela pergunta que você falou, acho que o caminho é o autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo. Para você conseguir se conhecer, acho que você vai ter que entender como que isso se interliga. Então, você é o espírito, só que esse espírito ele tem uma série de propriedades, ele tem uma série de expressões, e como que você consegue compreender o que é esse espírito e como ele se relaciona com o meio, com todo esse ciclo de coisas que você desenhou aí. Acho que é esse o objetivo. Mas com isso aqui você consegue se autoconhecer? Uma alternativa? Porque eu acho que parte assim, a partir do momento que a gente entende, que nós aceitamos, nós podemos lidar com. Igual preconceito. A partir do momento que eu aceito, eu tenho, é isso, eu consigo lidar com isso. Se eu negar, não. Entendeu? Não adianta eu lidar sem aceitar. Não adianta eu lidar com uma dor sem sentir. Pra mim é isso. A partir do momento que você entende, você aceita, você pode começar a tentar lidar com isso e colocar em prática. Não é? Tipo isso, acho que uma outra diferença. Ou só é uma mudança de palavras que dá no mesmo, não sei. Seria mais dar ferramentas àquilo para você fazer. Tipo, isso vai ajudar ao autoconhecimento, assim, você vai conhecer todo o processo aí milenar. Espera uns 800 anos, quem sabe você consegue. Lá. Né? Mas é compreender as ferramentas que temos. Temos tipo, a vontade, a personalidade, a personas. São ferramentas que temos para viver em sociedade. Personas são, eu tenho uma pessoa aqui, tenho outra pessoa na faculdade, tenho uma outra pessoa em casa, que é a parte mais ruimzinha de mim, mas é uma outra pessoa. Tem uma pessoa quando eu estou só para cá, tem uma pessoa quando eu estou só com, sei lá, o Rick e os boys, eu falei os boys. Você tá com os boys separados. Todos são. Mas é pior que é um com o outro, não é nem com o terceiro, sabe? Né? E essas pessoas são as ferramentas que você cria para viver em sociedade, conseguir fazer daquilo a melhor coisa. Tipo, aqui eu tenho que ser de uma maneira, e ainda não é muito boa essa pessoa, mas conseguir explicar alguma coisa, para trocar ideias e ser melhor. Na faculdade tem mais que ser mais aprendiz, né? Não é mais uma troca de ideia, eu sou um aprendiz, eu tenho que receber tudo do melhor jeito que eu captar, né? E se destacar é melhor.
No trabalho é a mesma coisa, tem uma relação profissional, social, politicamente correta e adequada e tal, né? Nessas coisas. São ferramentas, temos 300 ferramentas e a gente precisa entender como são essas ferramentas e como usá-las. A partir do momento que eu entendo quais são as ferramentas que eu tenho e como usá-las, o processo se torna muito mais fácil. Eu tenho que construir uma casa, eu tenho um monte de madeira, tijolo, cimento, mas eu não faço a menor ideia como areia e pedra, eu não sei como construir uma coluna. Tipo, eu tenho todas as ferramentas, mas eu não sei usá-las. Né? O objetivo em si é entender as ferramentas, entender o que eu tenho para saber usar e construir. Né? Construir ser de uma maneira melhor do que realmente. É basicamente isso.